Olá, queridos alunos do quinto ano. Hoje nós vamos falar sobre conto de fada, que tem como título A Princesa e a Ervilha. Os contos de fadas são narrativas que envolvem o quê? Algum tipo de encantamento, tá? Há nessas narrativas algo como se fosse mágico. Por exemplo, a história da Cinderela, em que ela teve um encantamento dela ter as vestes delas bem bonitas, o sapatinho, mas que meia-noite ela deveria sair da festa porque iria perder aquele encantamento. Foi o que aconteceu. Então as histórias, os contos de fada, eles têm um tipo de encantamento. Vamos ler A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que queria desposar uma princesa, mas uma princesa verdadeira. Assim deu a volta ao mundo para encontrar uma, e na realidade não faltavam princesas. O que ele nunca poderia assegurar era que se tratasse de verdadeiras princesas. Havia sempre algo nelas que lhe parecia suspeito. Por consequência, regressou muito deprimido por não ter encontrado aquilo que desejava. Uma noite fazia um tempo horrível, os raios entrecruzavam-se, o trovão rimbombava, chovia cântaros, era pavoroso. Alguém bateu à porta do palácio e o velho rei apressou-se a mandar abrir. Era uma princesa, mas santo Deus, em que estado a chuva e a tempestade havia posto. A água escorria dos seus cabelos e das suas roupas. Todavia, afirmou ser uma verdadeira princesa, e isso é o que iremos ver, pensou a velha rainha. Depois, sem dizer nada, entrou no quarto de dormir, tirou os lençóis e os colchões e colocou no fundo da cama uma ervilha. Em seguida, pegou em 20 colchões e estendeu sobre a ervilha, sobre os quais empilhou ainda 20 cobertas. Era a cama destinada à princesa. No dia seguinte, pela manhã, perguntou-lhe como passava a noite. Muito mal, respondeu. Mal consegui fechar os olhos toda a noite. Deus sabe o que tinha a cama. Era algo de duro que me pôs a pele toda roxa. Que suplício! A esta resposta, reconheceram que se tratava de uma verdadeira princesa, pois sentiram uma ervilha através de 20 colchões e 20 cobertas. Que mulher, a não ser uma princesa, poderia ter uma pele de tal modo delicada? O príncipe, completamente convencido de que essa era uma verdadeira princesa, tomou-a como esposa e a ervilha foi posta no museu. E aqui está uma história tão verdadeira como a princesa. Então, como vocês podem observar, esse conto de fada tem as suas características peculiares. E uma delas é o que? É o encantamento, porque essa foi considerada uma verdadeira princesa pela delicadeza da sua pele, ao perceber que embaixo de vários colchões havia uma ervilha, coisa que no nosso mundo real não é possível que isso aconteça. Bom, nós estamos aqui na página 16 do material Rio Educa falando sobre esse conto. A primeira pergunta é: que personagens fazem parte dessa história? Alguns falaram a Ervilha. A Ervilha não teve nenhuma participação ativa nessa história. Então, a Ervilha não é considerada personagem, até porque não é um ser vivo, não é um animal, não é um ser humano. Então, os personagens são o príncipe, a princesa, o rei e a rainha. São os personagens dessa história. O texto é organizado em contos parágrafos. Todo conto ele é organizado em parágrafos. Nós temos também que perceber que as narrativas são organizadas em parágrafos, diferente do que? Do gênero textual poesia, que é organizado em estrofes, em versos. Não é assim que funciona? Da mesma forma, uma receita culinária, por exemplo, as partes de uma receita, os ingredientes, o modo de preparo. Então, essa narrativa, que é um conto, é organizada em parágrafos. Alguns alunos também tiveram dúvida quanto aos parágrafos. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Toda vez que a gente vai escrever um texto, inicia-se com um parágrafo. Olha o espaço que se dá. Primeiro. Segundo parágrafo. Também, olha o espaço que nós estamos vendo aqui. Porque mudou-se de assunto
ponto, parágrafo, aqui, ó, cântaros, tá, segundo parágrafo. Vamos ver o terceiro parágrafo, olha o espaçamento. Quarto parágrafo, quinto parágrafo, sexto parágrafo e sétimo parágrafo. Toda vez que é um ponto parágrafo, a gente começa na linha de baixo, dando esse espaçamento. Então, muitos alunos ficaram com dúvida com a quantidade de parágrafos. Toda vez que vocês forem escrever uma história, uma narrativa, vocês precisam estar usando, tá, o ponto parágrafo quando mudar de assunto. O tempo que ocorre essa história é indefinido, sendo marcado por uma expressão. Qual é essa expressão? Muitas narrativas, histórias, começam assim, num certo dia, numa certa tarde, num domingo. Aqui o tempo é indefinido, ele não diz em que momento aconteceu, mas ele começa, né, com o tempo indefinido, marcado por uma expressão, era uma vez. Certa vez também a gente pode usar, um dia, não está definido o dia da semana, um mês, um ano, mas tem uma expressão que marca o início dessa história. Bom, agora nós vindo aqui para a página 18, nós temos um mini conto, tá? Que muitas pessoas dialogam com algum outro texto que já é conhecido na história e adapta e faz uma adaptação. A gente conhece a história da Branca de Neve. Só que esse mini conto, escrito por Karen, né, Avery, Branca de Neve moderna, é um mini conto que diz assim: a moça tinha pele branca como a neve e o cabelo escuro como o breu. Abandonou os 7 irmãos, fugiu da madrasta, fez uma torta com a maçã e foi vender na feira. Ficou tão famosa com a sua receita de torta que nunca mais quis saber do príncipe. Então, esse mini conto, tá? Ele começa com a seguinte pergunta: quem é a moça do conto que você acabou de ler? A moça desse conto não é a Branca de Neve tradicional da história que a gente conhece, é a Branca de Neve moderna. Outra coisa que vocês ficaram muito da dúvida, que cai também em questão, vocês têm que ler o enunciado, ficar atento ao que o enunciado está pedindo. Comece observando atentamente o título. Se o enunciado diz que é para observar o título, esqueçam outra parte do texto. É o título. A resposta vai estar ali na pergunta no título. Ó. Comece observando atentamente o título. Circule a palavra onde? No título, não é no texto, que caracteriza a Branca de Neve. Converse com seus colegas e com o professor. Então, no título, observar atentamente o título e circule a palavra que caracteriza a Branca de Neve. Branca de Neve moderna é uma característica que a gente está atribuindo a essa Branca de Neve moderna, que é um adjetivo. Quem é a moça do conto que você acabou de ler? A moça do conto é a Branca de Neve moderna. Que característica ela tem? Aí já não diz no título, já diz no texto todo, né? Ela tinha pele branca, como a neve, e o cabelo escuro, como o breu. Ela era moderna, são as características, né, da Branca de Neve. Por que a Branca de Neve ficou famosa nessa história que você leu? Por causa da sua receita de maçã. Ficou tão famosa com a sua receita de torta, né? De torta que nunca mais quis saber do príncipe. Foi a torta que, olha, fez uma torta de maçã e foi vender na feira. Então, por que ela ficou famosa? Por causa da sua receita de torta de maçã. Bom, e teve uma consequência por isso. Qual é a consequência do fato da moça ter ficado famosa? Alguns ficam famosos, ficam ricos, né? No caso dela, a consequência é que ela ficou tão famosa com a sua receita de torta que nunca mais quis saber do príncipe. Por isso ela é considerada a Branca de Neve moderna. São algumas dicas que eu estou dando para vocês, que são questões de prova, principalmente ficar atento ao enunciado da questão, o que a questão está pedindo de fato, né? Se ele diz, comece observando atentamente o título, nesse momento você só vai observar o título. Circule a palavra que caracteriza a Branca de Neve, que está onde? No título. Ele diz a palavra, ele não diz as palavras. No texto diz outras características dela. Pele branca, como a neve, cabelo escuro, como breu. Mas quando ele diz ao título, circula a palavra, uma única palavra, você tem que ficar atento ao título. Continue estudando, é uma questão de prova. E nós vamos seguindo em frente. Fique bastante atento
e levem bem a sério os seus estudos. Até a próxima!